Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6. Diz assim o texto sagrado. De novo, Jesus entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estava observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Até aqui. Vamos orar, né? Nos colocar diante do Senhor. Paizinho, estamos diante de Ti, do texto sagrado. Diante desse episódio, em que tem algumas pessoas com dureza de coração, conspirando contra Ti. Esta narrativa está na Escritura. Paizinho, nos ajuda a aprender de tal forma que não sejamos como essas pessoas. Nos dá um coração quebrantado na Tua presença. Que haja entendimento, coração quebrantado, presença de Deus nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, no Teu nome. Amém. Podem sentar. Amém. Aleluia. Queridos, nos versículos, capítulo 2, versículos 27 e 28, diz que o sábado, no 27, foi estabelecido por causa do homem. E no 28, Jesus diz assim: assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aquela prática dos judeus de guardar o 7º dia. Nós estudamos no momento anterior o princípio do sábado. Quem não assistiu, estiver interessado, nós temos lá gravado no Instagram da igreja, no YouTube. Então, a gente estudou sobre o princípio. Qual é o princípio do sábado? Porque os judeus guardavam o sábado, e ainda hoje, nos nossos dias, há essa polêmica, há igrejas que guardam o sábado, literalmente, e outras não. O princípio é o da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, Deus descansou. Nós já pontuamos que não se trata de Deus se deitar numa rede e ficar olhando, né? Como um bom nordestino, porque está cansado. Não é isso. Deus também não se cansa, no sentido humano. Ele não suou para criar, foi com o poder da sua palavra. Está lá no texto de Gênesis. A ideia é que Deus deleitou-se. Nós demos o exemplo de quando você compra algo que você deseja muito para a sua casa, que você fica assim olhando, puxa, eu consegui. Essa é a ideia de prazer. Você descansa e está satisfeito com aquilo que você conquistou, com aquilo que você acabou de fazer. É como se Deus estivesse sentado no seu trono, olhando para tudo o que Ele havia realizado. Então, Deus deleitou-se com os seus e com a sua criação. E Ele descansou. É nesse sentido. O homem, a mulher, a humanidade, como coroa, o ápice da criação, recebeu o domínio para cuidar, o governo da criação. Deus os fez à imagem, a sua imagem e semelhança, e lhes deu o domínio. Isso significa trabalho. Logo em seguida, Adão vai dar nome a todos os animais. Tinha o trabalho físico e tem o trabalho intelectual. É trabalho mesmo.
E aprove a Deus que o homem descansasse também. Um dia para descansar do trabalho semanal. Um dia para a terra descansar. A gente vê isso no texto sagrado. Um dia para se deleitar naquilo que tinha conquistado aquela semana. Para desfrutar daquilo que havia conquistado com os seus. O sábado. E Deus estabeleceu o sábado. Nós vimos também no versículo 28 que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Para o bom judeu, essa expressão Filho do Homem, utilizada por Jesus, aponta para aquela visão de Daniel do fim dos tempos, do ancião de dias que dá domínio, dá o reino a alguém. Essa é uma profecia messiânica. Então é Jesus recebendo o domínio. Ele é soberano, ele descansa sobre a sua criação. E é sobre isso que Jesus está falando e pontuando, porque é o vinho novo. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por que estamos falando sobre isso? Porque Jesus vai fazer uma cura no sábado. E essa cura poderia ser feita num outro dia, mas ele escolheu fazer no sábado. Para os fariseus, os religiosos, na sua leitura superficial da Bíblia, né? Da Torá, segundo a sua tradição, a tradição já é uma interpretação, uma leitura da Torá. Não era para curar no sábado, mas Jesus vai curar. Ele é um transgressor da lei? Vamos ao texto. Vamos ao texto. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Vamos começar lendo esses dois versículos. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estava observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem também no sábado, a fim de o acusarem. É muito claro quando Marcos começa a sua narrativa. Marcos, com esse episódio, nós já conversamos nos momentos anteriores, ele conclui as narrativas de conflito. Jesus é o príncipe da paz, ele pregou as boas novas de salvação. Em Marcos 1, ele disse que veio também para pregar, mas as boas novas de salvação foram ensinadas, pregadas também em meio a conflitos. Isso já aponta que nem todos recebem. É preciso oração e paciência, e estar na presença do Senhor. Fica claro que a proclamação e a prática das boas novas ocorrem ao meio ao conflito e até mesmo hostilidade. João Batista é um exemplo disso. Logo no início, Marcos, aqui em versículo 1, 14, diz que João Batista, depois que João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Jesus está pregando, mas João Batista, aquele que havia anunciado que o Filho de Deus estava chegando, o Messias de Israel, a promessa desde os tempos antigos, estava preso por causa da palavra. Às vezes a gente tem a ilusão que porque faz tudo direitinho, vai ser aceito. Nem sempre. A gente não vai desistir. A palavra de Deus diz para a gente não cansar de fazer o bem. Mas é preciso entender que nem todos percebem digamos assim, a boa intenção, né? Ou aquilo que você está fazendo, mesmo que esteja sendo feito corretamente. Aconteceu isso. Então, em meio ao conflito, e há um prenúncio de que as boas novas, elas vão penetrando nas trevas. Nós já conversamos sobre isso. O mundo está em trevas por causa do pecado. É como se estivesse todo mundo andando num corredor da morte, por causa da questão espiritual, por causa do mal. E Jesus é a luz.
e a luz vai penetrando. Quando a luz vai penetrando, as trevas vão se dissipando. Isso aí envolve também conflito no mundo espiritual e, de alguma forma, nós vemos a reação nas nossas vidas. É preciso entender isso, é muito claro no livro de Marcos. No capítulo 2, versículo 7, diz assim: como ele se atreve a falar assim, isto é blasfêmias. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Quando aquele homem foi levado, aquele paralítico, pelos seus amigos, à presença de Jesus, e Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Luz na vida daquele homem. Aí ele foi acusado de blasfêmia. O confronto com as trevas. No capítulo 2, versículo 16, diz assim: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus veio para pregar para os publicanos e pecadores. Ele vai fechar no versículo 17 que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A gente às vezes olha para alguém e diz assim: fulano não tem jeito. É muito comum a gente fazer isso. Se a gente for olhar sobre os nossos olhos humanos, de tanto a gente lutar e ver o desenrolar e conhecer até certo ponto a vida da pessoa, é natural que se pense assim. Mas a gente não precisa e não deve olhar simplesmente para a pessoa. O que está em voga aqui é o poder de Deus para salvar pecadores e perdoar pecados. Às vezes a gente vê conflito até nas igrejas. Geralmente quem trabalha com discipulado, novos convertidos, fica do lado do perdido que chegou, que está dando trabalho. E os outros ficam olhando assim: será que é verdade? Será que vai funcionar? É necessário os dois lados da moeda, para aquele que está chegando perceber a seriedade do evangelho. Mas também é preciso amar. Aqui há essa dificuldade. E Jesus é acusado porque anda com publicanos e com pecadores. No 2,18, logo a seguir, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os seus discípulos não jejuam? Porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus está sendo acusado de apostata. É como se ele tivesse apostatado da fé, sobre o prisma do judaísmo, a religião dos judeus. E agora, no versículo 2:24, quando há aquele episódio, 2:24. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas para matar a fome. E na leitura dos fariseus, simplesmente tirar espigas do campo era um trabalho, não podiam fazer isso no sábado. Mas eles estavam com fome. Então aqui Jesus ele é acusado de um transgressor do sábado. O que nós temos? Nós temos no nosso texto Jesus na sinagoga. Sinagoga é o local do culto. É a igreja, digamos, nos nossos dias, onde eles se reúnem para cultuar a Deus, para ler a Bíblia Sagrada, de certa forma fazer o que estamos fazendo aqui. Nós temos religiosos ausentes do culto. Nós vemos aqui que os religiosos que estavam lá na sinagoga, quando viram Jesus entrar, e o homem da mão ressequida estava lá, nesse texto de hoje, eles ficaram observando
para ver se Jesus curaria aquele homem no sábado. Eles estavam presentes fisicamente, mas ausentes na compreensão e no interesse de aprender. Isso fala muito aos nossos corações, porque é possível participar de tudo e não ter o espírito do culto. Precisa orar-se a respeito disso. Nós temos religiosos vigilantes para ver se Jesus curaria no sábado. Olha só a pergunta de Jesus. No versículo 4, ele diz, então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? O texto diz que Jesus lhes perguntou, está no plural. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ele está perguntando ao homem da mão ressequida, aquele que precisava da cura. Mas quando ele diz matar, salvar uma vida ou deixar morrer, ele já está apontando para os escribas, para os fariseus, para os religiosos que estavam ali presentes. Por quê? Porque Jesus está mostrando a questão da sua consciência, da sua ciência dos pensamentos. Já no versículo anterior, na cura do paralítico, quando no capítulo 2, quando Jesus diz, filhos, teus pecados estão perdoados, aí o texto deixa muito claro que Jesus conhecia os pensamentos daqueles que estavam ali presentes. Ciente de que havia pessoas ali que não estavam dispostas, né, a participar com Jesus daquele banquete da cura. Aí Jesus mostra a incoerência da religião deles. Ele pergunta para aquele homem necessitado, é lícito fazer o bem ou não? O homem deve ter se espantado também. E ele diz, curar, né? Salvar uma vida ou deixá-la morrer. As regras da guarda do sábado podiam ser suprimidas em caso de perigo de vida. Lembra que nós falamos se houvesse uma queda de um edifício, digamos uma casa de 2 andares, desabasse, se olhava e tirava os escombros, se fosse no sábado até certo ponto, para ver se havia alguém vivo. Caso tivesse, como é questão de salvar uma vida ou deixá-la morrer, se a pessoa ainda estivesse viva, retirava-se dos escombros para dar os primeiros socorros. Mas se já estivesse morta, ficava lá até o outro dia. A família não tinha o direito de chorar. Então, no caso de vida e morte, podia descumprir a lei do sábado, o dia do descanso. Era o dia que eles se reuniam, iam para a sinagoga, liam as escrituras, faziam o sacrifício, pediam perdão dos pecados. Não trabalhavam, eles gastavam tempo. Servir a Deus envolve gastar tempo. Tem gente que tem essa dificuldade. Diz assim, vocês perdem muito tempo na igreja. Nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos gastando o nosso tempo e muito bem, quando nos dispomos a estar na presença do Senhor. Então, como a dificuldade do homem era a mão ressequida, ele poderia esperar até o dia seguinte. Mas Jesus curou no sábado. No versículo 3 diz assim, 3:3. Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. O homem ficou exposto. Raramente é difícil uma pessoa que tem uma dificuldade, né? Digamos assim, uma deficiência, como a gente fala hoje em dia, e queira ser exposto assim. É difícil uma pessoa bem resolvida desse jeito. Na realidade, o homem foi exposto. Talvez ele tenha levado um susto. Por causa da circunstância. Normalmente, quando a pessoa tem uma dificuldade assim,
ainda mais no local do culto, muita gente, a pessoa fica no cantinho lá, quieto. E Jesus trouxe essa exposição. Olha, a bênção do Senhor nas nossas vidas é para ser exposta. A luz. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Então o homem foi exposto. Tanto a sua deformidade, a sua dificuldade, como aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo e fez por ele naquele momento. Ele deve ter levado um susto, por causa da mão atrofiada. Talvez ele preferisse passar desapercebido. E no versículo 4 ele diz: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer. Jesus não estava simplesmente curando aquele homem da mão ressequida, quando o chamou e o expôs ali. Ele estava questionando o tipo de religião que aquelas pessoas vivenciavam. Porque havia uma incoerência. Havia incoerência. Eles estavam ali e não queriam que Jesus fizesse o bem, curasse o homem, mas eles estavam planejando matar Jesus. Está vendo a incoerência? Jesus não estava simplesmente curando. O homem foi abençoado. A cura poderia ficar para o dia seguinte, nesse caso. Mas Jesus aproveitou o momento para questionar. Irmãos, tem situações na nossa vida que precisam ser olhadas com cuidado. Jesus pode estar questionando o tipo de vida que você leva na frente dele, na sua presença. Na frente, que eu digo, na sua presença. Como você tem levado a sua vida diante do Senhor? Porque todo mundo diz que ama a Deus, professa a Deus. Mas como tem sido a sua vida diante do Senhor? O seu tipo de religiosidade? É isso que Jesus está fazendo. Ele aproveita aquele momento, aquela circunstância, para questionar o tipo de religiosidade daquele povo. Eles eram incoerentes. Isso já nos chama a atenção também. É um texto muito rico, a palavra de Deus é maravilhosa. Que tipo de religiosidade nós temos? É coerente? Aquilo que a gente sabe sobre Deus, o que Ele tem feito por nós, o que Ele tem nos dado, nós vivemos de uma maneira coerente na sua presença? É um desafio para cada um de nós. As boas novas têm a ver com a justiça de Deus. Jesus estava questionando a religiosidade deles. As boas novas têm a ver com a justiça de Deus. Como assim, justiça de Deus? Lembra de João? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, versículo 35, capítulo 1 de João, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já havia dito que ele era o Filho do Homem, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus. João, o evangelista, reconheceu. Eis, ele falou sobre isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a humanidade é devedora do Senhor da criação. Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Você pode não se importar com Deus, não buscar tanto quanto deveria, mas Jesus é seu Senhor. E um dia você e eu vamos estar na sua presença. Então ele está questionando tudo isso. Então as boas novas, o evangelho que Jesus ensinava, tem a ver com a justiça de Deus. Porque quando Jesus foi pregado na cruz, nos substituindo aqueles que creem no seu nome, a justiça de Deus contra o pecador, porque nós estávamos em delito, né? Foi executada em Jesus. A justiça de Deus. Então as boas novas têm a ver com a justiça de Deus, mas também tem a ver com a justiça ao seu irmão.
Os religiosos, daquele momento de incoerência lá na sinagoga, Jesus demonstra isso. Eles não se importaram muito com o homem da mão ressequida, tão pouco com Jesus. Não se importavam. Eles tinham interesses próprios. E por conta disso, eles estavam aborrecidos com a presença de Jesus na sinagoga. De tal forma que eles não observaram as promessas messiânicas de Israel. O texto bíblico, no finalzinho do versículo 4, diz que eles ficaram em silêncio. Mas eles ficaram em silêncio. A resposta deles foi o silêncio. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, depois do livro de Hebreus, fica muito claro a questão de Tiago. Vamos ler esse texto. 1:27. Sobre a verdadeira religião, já que está sendo questionado, né? Diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se contaminado do mundo. Ou se importar com os outros e visitar nas suas aflições, né? Não é fácil. Se você não está na presença do Senhor. A tendência das pessoas é pensar só em si próprio. Guardar-se incontaminado do mundo precisa estar na presença de Deus. Aí aqui Tiago coloca dessa forma. Porque a fé, ela tem que produzir um resultado nas nossas vidas. Você foi alcançado pelo Senhor Jesus? A justiça, você crê? A justiça de Deus, você está entre aqueles pelos quais Jesus morreu na cruz. Os seus pecados foram perdoados. Então tem que haver um fruto, um resultado disso na sua vida. Você, de certa forma, se anula e cuida do outro. As pessoas não sabem lidar nem com os que estão dentro de casa. Que dirá com estar fora. É preciso corrigir isso. Aconteceu isso. Havia isso. O texto diz claramente, eles estavam lá prestando culto na sinagoga, mas eles não se importaram com o homem que estava doente. Tampouco com Jesus. Não observaram a Torá, as Escrituras, as profecias messiânicas, para averiguar se Jesus cabia lá naquelas profecias. E eles perderam e estão sendo questionados a respeito disso. Silêncio, muitas vezes, porque eles ficaram em silêncio, eles responderam assim. Pode ser interpretado como surdez. Você escutou, mas não escutou. A gente chama assim, menino mal ouvido, né? No Nordeste diz isso. Mal ouvidos. Escuta, mas não escuta, não entra. E nós temos facilidade disso, de ouvir, saber intelectualmente aqui as informações, mas a questão da palavra voltar, descer para o coração, você amar aquilo e guardar como um princípio para a sua vida. Silêncio pode ser interpretado assim. Muitas pessoas naquela sinagoga não ouviam, apesar de estarem lá diante da leitura da palavra de Deus. Pode também ser interpretado como uma recusa voluntária. Tem gente que sabe, que entende, que escuta, mas resolve não fazer. Não vamos nos enganar. E precisamos vigiar e nos colocar diante de Deus, para que não sejamos um desses. Tem gente que voluntariamente diz, eu não quero. Eu estou lendo o livro de Ezequiel, casa rebelde. Deus diz, através de Ezequiel, você vai explicar para eles o que é certo e o que é direito. A minha vontade. Quer eles queiram, quer não. Quer eles ouçam, quer não. Porque eles são casa rebelde. Deus nos livre de ser assim.
Alguns dos fariseus se perderam por conta disso. No último momento que estudamos, diz que eles preferiram. Muitos deles creram sobre a possibilidade sobre Jesus ser o Messias prometido de Israel, o Salvador do mundo. Mas eles preferiram mais a amizade da sinagoga, o grupo de amigos. Porque eles preferiram, o texto bíblico explica assim, mais a glória dos homens, o seu círculo de amigos, as suas coisas, os seus interesses, do que a glória de Deus. Que texto rico, né, irmãos? Quando a gente começa a esmiuçar, Deus nos ajude e nos guarde de todo esse mal. O texto no versículo 5 diz assim: mas Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Olha a atitude de Jesus. Ele levantou o questionamento, pôs em xeque o tipo de religiosidade daquelas pessoas. Eles responderam com um silêncio. E Jesus olhou em volta. Parece assim uma inspeção. Eu imagino que deve ter incomodado algumas pessoas. Já viu quando alguém fica olhando, aí você diz, fulano está me encarando? Às vezes a pessoa nem está. Você que não está bem e fica achando que o outro está olhando para você. Mas aqui Jesus olhou. Jesus olhou em volta. Ele passou os olhos assim, prescrutando aquelas pessoas, encarando mesmo, como a gente diz. E ele estava indignado. Hoje tem a voga, Deus é amor, é verdade, nós vamos ver isso hoje. O Senhor é amor, Deus é uma pessoa. O amor é uma pessoa, mas o amor corrige. Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Ele ficou indignado. E ele ficou entristecido. Com o que ele ficou indignado e entristecido? Com a dureza de coração daquelas pessoas. Porque às vezes a gente pode incorrer no erro, e acontece muito. Não, Jesus me ama, eu vim de uma família tal, eu sou assim. Ou então nem pensa sobre isso e segue o seu caminho errado de perdição, destruindo a si mesmo. Jesus está assistindo. E o texto diz que ele olhou em volta, encarou aquelas pessoas e ficou olhando assim, com a autoridade que o texto bíblico diz que Jesus tem. Eu imagino que deve ter havido um silêncio naquela sinagoga. E o texto explica, Marcos, né, que escreveu o seu evangelho à luz de Pedro. Ele era um pupilo do Pedro. São as memórias do apóstolo Pedro. Ele diz que era indignado, ira exibida em punição. Como assim? Foi imediato. Porque às vezes a gente acha que punição de Deus é só no fim. Quando Deus vier, eu já morri, eu já tenho vivido a minha vida, tenho desfrutado, na linguagem de hoje, curti, adoidado. Isso não importa para mim. Muitas vezes, Deus nos chama a atenção e nos pune por algum comportamento hoje mesmo. Não se engane. Às vezes você está passando por algo e fica botando a culpa nos outros, na vida. Às vezes você procurou aquilo ali, porque não se submeteu à vontade de Deus. Muitas pessoas falaram, a palavra de Deus lhe ensinou. E Jesus faz isso nesse momento. Como? Ele cura o homem. Ele tem compaixão daquele homem da mão ressequida. Mas, por outro lado, ele está punindo todo o sistema religioso farisaico. Ele está dizendo, olha, esse sábado que vocês guardam, e dizem que é para estar na sinagoga, na presença de Deus, para mim não está servindo de nada. É só exterior.
Na realidade, vocês não estão cultuando a Deus. Isso é uma punição, é uma rejeição. Jesus rejeitou com essa atitude. Ele explicou. Já lá na passagem anterior, quando ele explica na questão dos discípulos na seara colhendo espigas, que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O texto seguinte, esse que estamos estudando hoje, ele condena claramente. Ele é Filho do Homem. E ele vai curar no sábado uma cura, ele executa uma cura que poderia esperar para o dia seguinte. Não havia necessidade dele fazer a cura naquele momento. Podia ser no domingo, na segunda-feira, na terça. O homem seria abençoado do mesmo jeito. Mas ele chamou a atenção para si. Porque o que está em xeque aqui é que Jesus está discordando da maneira como eles estão, ou tentam, ou dizem estar na presença de Deus. Então ninguém pense que pode prestar o seu culto a Deus de qualquer forma, a seu bel prazer, independente das escrituras, apesar de nós termos hoje facilmente a Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia no celular, tantas quantas quiser, todo mundo tem Bíblias em casa. Aí as pessoas acham que todos os caminhos levam a Deus e que podem pegar e servir a Deus de qualquer jeito, a seu bel prazer, e que Deus não tem uma opinião sobre isso. Tem. Aqui ele puniu aquele sistema religioso, quando ele contrariou e curou aquele homem no sábado. E ele estava entristecido por causa da dureza de coração. Entristecido profundamente. Jesus não tem prazer de punir ninguém. Jesus não tem prazer de discordar de ninguém. Nós não temos prazer de dizer que ninguém está errado, de dizer que alguém está trilhando caminhos de morte. Ninguém tem prazer disso. Em sã consciência ninguém tem. Ninguém tem prazer de estar contrariando o outro constantemente. Mas é preciso ser dito em alguns momentos para ver se o outro acorda. É por isso que Jesus pregava, é por isso que os discípulos pregavam. Ele mandou em comissão os 70, de 2 em 2, e ele deixou a sua igreja e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, porque um dia todos estarão diante de Deus, quer vivos, quer mortos. Haverá ressurreição e irão prestar conta com Deus. O que é dureza de coração? É aquele que se cobre com um calo. Já pensou a pessoa que se esconde atrás de um calo? Já está duro. De tanto se bater e se dizer, tome cuidado com a verdade. Aí vai batendo e dizendo, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E no que vai batendo, aquilo ali vai criando um calo. Você daqui a pouco nem sente mais. Dureza tem a ver com isso. Um bloqueio na capacidade de discernimento. No livro de Efésios, no último momento que nós estudamos, nós falamos sobre isso. Chegou a hora que o pecado bloqueia. Na Bíblia Sagrada, nos profetas, diz o momento que Deus deu as costas. Porque os israelitas tinham dado as costas a ele. Então ele ia retirá-los da sua presença. Uma maneira de dar as costas. É aí que eu digo, de repente, algo que acontece é por conta de tanta teimosia. É hora, tem solução? Tem. Mas é preciso se arrepender verdadeiramente. Lutar contra si mesmo, estar na presença de Deus. Então, é um bloqueio do discernimento mental. A percepção está obstruída. De repente, a pessoa nem sabe mais o que é certo, o que é errado. Nem se importa mais com isso. A própria consciência diz, isso é tão comum, a pessoa não escuta mais. Por que eles estavam assim? Aqueles religiosos daquela sinagoga, e Jesus está questionando-os, quando diz assim, o sábado de vocês. Em outras palavras, Jesus fez isso. O sábado de vocês não importa muito para mim. Ele já tinha dito que era o Senhor do sábado. Ele já tinha dito que era o noivo, que precisava de coisas novas, por causa da corrupção humana. A corrupção humana obstrói. Precisamos lutar por isso, né? Para que isso não fique na nossa vida. Por causa disso. Romanos, capítulo 3, fala muito claramente sobre isso.
versículos 10 a 18. Isso bloqueia o nosso discernimento espiritual. Diz assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e justamente se tornaram inúteis. Está falando da humanidade. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não é que ninguém não possa fazer um bem a uma outra pessoa. A gente pode até ajudar algum, mas é por conta dos resquícios da imagem e semelhança de Deus. Mas bem, com a clareza da Escritura, com aquela pureza, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se for deixado por si mesmo. Aí diz: a garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sem o evangelho, sem o temor do Senhor, esse é o resultado da humanidade. Isso obstrui o entendimento. Aqueles religiosos estavam no local do culto, mas eles precisavam de pureza, de limpeza. Eles precisavam compreender essas coisas. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz uma advertência. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porque um outro motivo é resistir o Espírito Santo. Às vezes você até entende certas coisas que são explicadas à luz da palavra de Deus. Às vezes a gente até entende. Às vezes a gente até se propõe a fazer. Mas quando chega a hora H, você resiste à voz do Espírito e segue os seus impulsos mundanos. Está vendo o risco? Isso obstrui o seu entendimento. Será que aqueles homens, aquelas mulheres que estavam na sinagoga sábado após sábado, nunca tiveram intenção de fazer as coisas direito? Com certeza, alguns deles tiveram, né? Eles estavam lá na reunião do culto. Mas você está vendo o tamanho do laço do que é corrupção humana? Se não houver vigilância, fica meio complicado. Você corre o risco do Espírito Santo falar, a sua consciência falar, até o Espírito Santo, e você resistir. O apóstolo Paulo faz essa observância aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 22. Ele diz assim: não apaguem o Espírito. Com letra maiúscula, que ele está falando da terceira pessoa da Trindade. E é para a igreja. Então são pessoas que já entendem a palavra. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, o texto bíblico. É tão comum a gente ensinar a Escritura, e a gente aqui tem o hábito de ler o texto e mostrar, e a pregação é expositiva, a gente fala o mínimo possível. É lendo o texto e colocando, e você está aí julgando e observando se o que está sendo dito está no texto. A pregação expositiva tem essa clareza. E a pessoa, quando sai, faz do seu jeito e quer ser abençoada. Você contrariou a profecia. O texto bíblico é a profecia. Ele diz: não despreze as profecias. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Às vezes você quer o seu bem e por causa do seu bem você pega e passa por cima do outro. Os fariseus queriam o bem deles. Eles tinham seus próprios interesses. E por conta disso o homem podia continuar com a mão ressequida. Jesus podia ser morto. Ser assassinado por eles. Ele diz... 19. Não apague o Espírito, não despreze as profecias, examinem todas as coisas. Chamado para uma vida lúcida. Tenha lucidez.
Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Porque às vezes quando a pessoa está examinando, só para e só vê o mal. Aí começa a botar defeito em tudo e em todos, e não traz nada para si. Ele não está dizendo isso. O texto diz, olha, vocês examinem tudo, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Ele está falando isso para quem tem a palavra de Deus, a clareza da palavra de Deus. E por fim, Marcos capítulo 3. Como é sério, né? Aqueles homens chegaram nesse estado. E por conta disso, a religião deles estava sendo questionada por Jesus. Ele olhou em volta. Por causa da corrupção humana, o que nós estamos colocando agora, e porque eles resistiram ao Espírito Santo, tendo em vista que eles tinham a Torá, a palavra. O versículo 6 diz assim: os fariseus saíram dali, e com os herodianos, são dois grupos de pessoas, os fariseus e os herodianos, os descendentes de Herodes e os fariseus. Logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Deus nos livre disso. Que a palavra de Deus nos leve a ficar de joelho, pedir a sua misericórdia. E não endurecer mais o nosso coração. Deus nos livre disso. Em Êxodo 20:13, né? Nos mandamentos, são os 10 mandamentos. Começa Êxodo 20 com os 10 mandamentos. O versículo 20, capítulo 20, versículo 13 é: não matarás. A Torá. Eles ensinavam a Torá, mas eles estavam cegos por causa dos seus interesses pessoais. Irmãos, o que será que tem na nossa vida? É algo para a gente pensar, que faz com que a gente passe por cima da palavra de Deus para fazer aquilo que a gente deseja. Porque a palavra de Deus diz certas coisas claramente para a nossa vida. Aí a gente vai, faz do jeito que a gente quer, a revelia, passa por cima da palavra de Deus e depois volta para a sinagoga. Tudo bem, o Senhor é misericordioso, cheio de compaixão. Se houver arrependimento, Ele perdoa, mas não faça novamente. Não faça novamente. Que seja o arrependimento genuíno e que haja o compromisso de se colocar diante do Senhor. Tantas coisas nas nossas vidas que quando envolve dinheiro, coisas seculares, saúde, a gente toma omissão. O livro de Romanos, capítulo 1, lista os pecados da humanidade. A depravação humana e até que ponto chegou, e depois ele faz uma lista de pecados de omissão. E ele diz, olha, esses pecados aqui, as pessoas não só fazem. Então tem aqueles que fazem esses pecados que ofendem a Deus, mas há também aqueles que ficam assistindo e não fazem nada. Então estão pecando igualmente. Agora me diga uma coisa, diante dessa pureza e desse culto que o Senhor pede, será que a gente tem que estar todo dia na igreja? Todo dia lendo a Bíblia? Todo dia orando? Pedindo misericórdia a Deus? E isso nos faz bem. Isso não é ruim. É assim que você vai se alegrar. É assim que a sua vida vai dar certo. É assim que você vai evitar o mal. É assim que você vai se acompanhar com a pessoa correta. É assim que os seus amigos vão ser. Porque você vai aprender a selecionar. É assim que você será. E se Deus é bom e é amor e nos ama, devemos crer que aquilo que Ele pede na sua palavra é o melhor para as nossas vidas. Então, por que a insistência de fazer diferente e achar que vai dar certo? Sem coerência.
É isso que Jesus está questionando. Então o que você faz, o que eu faço, quando os meus interesses estão em xeque, que contraria a palavra de Deus, que nega Jesus? Será que você não mata Jesus no seu coração, em alguns momentos da sua vida? Dá as costas para ele e faz diferente? O fruto vem. A gente não quer isso. É por isso que a gente insiste. Havia em Israel uma expectativa quanto ao cumprimento das promessas. Havia a promessa do Messias de Israel. Como o Messias seria, estava desenhado. A gente às vezes não diz para alguém, eu não já te expliquei. Aí a pessoa não entende. Aí vai de novo, eu não já te expliquei. A pessoa não entende. Você quer que eu desenhe? Dependendo da intimidade, da proximidade. Você quer que eu desenhe? Pronto. Estava desenhado nas escrituras, claramente, como seria o Messias. No texto de Marcos, Jesus vinha se revelando. É isso que Marcos está nos mostrando. Ele disse que era o noivo. Ele contou a parábola das roupas velhas, o remendo novo, dos odres velhos com o vinho novo. Ele disse que era o filho do homem. Ele estava puxando eles no seu discurso para ter a expectativa correta. Olha, Jesus, que você tem no seu coração, não pode ser imaginário. Precisa ser o Jesus da Escritura. É isso que ele está dizendo. Não é o Jesus que vocês desenharam. Não é a religiosidade que vocês desenharam aí nessa tradição. Voltem para a Escritura. Tenham a expectativa correta. É isso que Jesus está dizendo. E chamando. Quando conta as parábolas, quando conta os exemplos, quando diz que é o filho do homem, quando questiona a guarda do sábado. Uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado. Não tire o texto bíblico do seu contexto. Isso é muito comum. Deus ama. Deus é amor. Verdade. Jesus tem compaixão e cura. Verdade. Mas Jesus também corrige. Ele é Deus. O pai o pai responsável, ele cuida da sua criança desde pequenininho. Ele observa o crescimento da criança. Ele trabalha para alimentá-la e dar o conforto necessário. E a criança vai crescer e a gente quer que vá se soltando. Que pare de chorar de noite, que já durma na sua caminha. O dia da escola, o dia de andar sozinho, ensina como passar a rua. Vai crescendo. Mas chega o dia que o pai precisa corrigir. Isso faz parte do amor. Entenda, textos isolados, ou melhor dizer, texto fora do contexto, pode levar a conclusões erradas. Vamos ler um texto muito comum, que as pessoas olham e veem assim e terão conclusões erradas. Não param para meditar no texto. Primeiro vamos ler 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 9. Finalzinho do Novo Testamento. Essa afirmação que nós já dissemos hoje. 1 João, capítulo 4, versículos 8. Diz assim, finalzinho do 8. Pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aí as pessoas nem observam esse finalzinho aqui. Vivermos por meio dele. Porque viver por meio dele é segundo a sua vontade. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Só aqui já dava para a gente parar. Mas nós vamos a outro texto. João, capítulo 3, versículo 16. O textuário da Bíblia. Muitos talvez nunca tenham lido e observado dessa forma. Diz assim, vamos ler desde o 14.
Diz assim: assim como Moisés, falando da cruz, levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A cruz, a serpente no deserto, lá naquele monte. E as pessoas olhavam, criam, andavam no meio do acampamento, confissão de pecados. Aí, para não morrer, eram mordidos por cobras venenosas. Jesus usou essa figura, apontava para a cruz. Uma cobra, parece uma cruz, né? Uma cobra assim numa haste, uma cobra numa haste, pronto. Jesus usou a figura. Aí agora o evangelista João vai explicar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente faz o chamado. Olha, o Senhor lhe ama. E as pessoas estão em crise porque a vida é sofrida. E às vezes estão com problemas muito sérios. Aí se aproximam do Senhor, às vezes com lágrimas dos olhos. Está aqui, eu preciso de alguém que me ama. Eu fui rejeitado. Aí esquece de ler o resto do texto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vida boa só com obras feitas em Deus. Precisa de comunhão com Deus. E aquele que ama, corrige. E aquele que ama, um dia vai banir todo o mal da sua criação. Então você, eu, toda a humanidade precisa se dobrar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, procurar intimidade com Ele, força para mudar, porque senão vai ser banido, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é muito claro. E muitas vezes a gente não olha o texto todo. Se constrói uma heresia. Acha que pode pecar, continuar nas suas complicações, não se importar com nada, nem com ninguém, e que não vai chegar a conta chega. E Deus abençoe que não seja na eternidade. Que bom que está sendo aqui essa compreensão. É enganoso tirar o texto fora do contexto, minimizar o poder da Escritura, o poder de Jesus, a sua libertação. É enganoso a vitimização. Pessoas são pecadores, não são vítimas. Nós sofremos por conta daquilo que fazemos, do ambiente que vivemos. Não somos vítimas, precisamos estar diante do Senhor. A vitimização é enganosa, é uma maneira de você não se arrepender, não rever a sua vida. É isso que Jesus está condenando naquela sinagoga, quando ele quebra aquele mandamento. Na realidade era tempo de descanso para as pessoas que entendessem o que Jesus estava fazendo. É tempo de descanso, é sábado para aquele homem da mão ressequida. A procrastinação, o que é isso? Coisa que adia. Tem gente que adia decisões o tempo todo. Sabe, entende, o negócio aperta, mas quando chega a hora de resolver, deixa para mais tarde. É pecado. A procrastinação, essa questão de estar sempre adiando, pode mostrar indiferença.
Isso é indiferente à palavra de Deus. Se der bem, se não der, não faça isso. Porque não é bom. Aqueles homens não ficaram duros de coração de um momento para o outro. Aquilo foi acontecendo. Cada dia foi sendo colocado camada após camada, de modo que criou-se um calo na incredulidade. A dureza de coração, a obstinação, a teimosia, ele tem ligação com a incredulidade. O texto de Hebreus, capítulo 3, vamos ler esse texto, irmãos. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Faz uma ligação esse texto com a incredulidade. Diz assim o texto sagrado. Hebreus, capítulo 3, 7 e 8. Diz, em negrito, está lá o texto, o título, né? O perigo da incredulidade e da desobediência. Aí diz o versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o seu coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Eles morreram no deserto. Aquela geração não entrou na terra prometida. Não tente o Senhor. Ouça a sua voz, se dobre diante do Senhor, se aproxime e seja constante. Não fique adiando, seja constante. Creia, haja, coloque-se diante de Deus em arrependimento, em renovação para a vida. A palavra de Deus, ela é ensinada, não é para acumular conhecimentos, é para que haja renovação na vida. E agora nós vamos encerrar com o texto de Efésios da semana passada. Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24. O texto diz o seguinte: e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você não consegue sozinho. Então, o tempo todo, se aproxime dos seus irmãos, principalmente aqueles que estão sempre diante da palavra. Quando tiver a oportunidade, corra para a igreja. Se você tiver tempo, ore e leia a Bíblia. O texto sagrado diz que Satanás anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Você vai ver o diabo? Não. As circunstâncias vão acontecer. Tentações vão surgir. Oportunidades de pecado. Coisas que vão destruir a sua vida. E a palavra de Deus veio. Está estabelecida. Jesus ensinou e curou aquele homem naquele dia, questionando todo aquele sistema religioso, porque ele está dizendo: venham a mim, eu sou o noivo, coisas novas estão acontecendo. Esse estilo de vida de vocês vai levar à morte. Por isso que ele ficou entristecido. Não tenhamos o coração endurecido diante do Senhor. Aleluia. Hoje é ceia do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor antes de celebrar a nossa ceia. Eu não preciso nem dizer que a gente precisa se analisar para participar da ceia. A mensagem toda fala sobre isso. Jesus falou sobre isso. Se você é batizado quando adulto, nós somos batizados adultos na igreja evangélica, porque tem que haver arrependimento de pecado. Se for batizado adulto, numa igreja
que fala sobre arrependimento de pecado, está bem em comunhão com o Senhor, participe da ceia. Se não, tenha paciência. Busque a Deus. Esteja na presença do Senhor, porque Ele é bom. Mas hoje é dia de salvação. Aleluia. Vamos nos colocar diante do Senhor. Jesus, muito obrigada. Aleluia. Obrigada pela tua palavra, pelo teu grande amor, por tudo que o Senhor é e tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por isso. Recebe-nos diante de ti. Nos dá um coração contrito, nos dá um coração limpo, nos dá perseverança. Que não sejamos aquelas pessoas que ficam sempre adiando, que nunca se colocam diante de ti. Senhor, que seja verdade a tua palavra no nosso coração, que sejamos impregnados com isso. Nos lava com o teu sangue a cada dia. Nós não queremos, Senhor, estar como aqueles homens, aqueles religiosos, mas que haja um novo dia a cada dia nas nossas vidas. Fica conosco. Fala aos nossos corações, nos recebe diante de ti. Somos gratos, Senhor, por ti. Aviva a tua obra no nosso interior e nos transforma e nos renova a cada manhã. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Nós não somos dignos, mas tu é bom e tem nos trazido até aqui. Obrigada, Jesus, por isso. No teu nome.